Abramos nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 33, versículos 1 a 3. Jeremias, capítulo 33, versículos 1 a 3. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Toda a igreja lendo o versículo 3. Clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Glória a Deus, os amados podem se assentar. Meus queridos irmãos, é sempre um desafio trazer, meditar, refletir a palavra do Senhor. Mas graças e glórias a Deus que nós não fazemos isso só. Na realidade, a nossa participação é a menor possível, porque quem traz a palavra é o Espírito Santo. Quem revela a palavra é o Espírito Santo. O Senhor se revela através da palavra, e através dessa palavra Ele nos fala aquilo que Ele quer trazer para nós naquele momento. Às vezes é uma advertência, às vezes é uma reflexão, às vezes é um puxão de orelha, às vezes é uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, de consolo, de esperança, de renovo. O Senhor tem palavra para todas as situações das nossas vidas. Amém, irmãos? Eu queria contextualizar para que os amados irmãos pudessem entender esses 3 versículos aqui. O profeta Jeremias teve um ministério de aproximadamente 40 anos. Dizem alguns teólogos que durante esses 40 anos em que ele pregou aproximadamente, ninguém se converteu. Alguns afirmam isso. A mensagem de Deus foi pregada, mas foi rejeitada. Irmãos, tire da sua cabeça que você é Deus. A sua boca pode levar a mensagem, mas a conversão vem do trono. E o profeta Jeremias não desistiu. Mas todos sabemos que o profeta Jeremias, por alguns chamado como o profeta chorão, né? Um profeta de lamentações. A palavra inclusive tem lamentações do profeta Jeremias. Mas, meus amados irmãos, esse profeta, ele sofreu bastante para instruir a palavra de Deus. E nesse contexto desses versículos aqui, a gente começa percebendo que no 33:1 diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado. Irmãos, o profeta Jeremias estava preso pela segunda vez. Ele já tinha sido encarcerado. E talvez algum de vocês pergunte: por que ele foi preso? Porque ele furtou? Porque ele matou? Porque ele praticou algo promíscuo? Não, ele foi preso porque ele levou a mensagem de Deus. E muitas vezes
e não raramente nos dias atuais, a mensagem de Deus, ao levarmos, muitas pessoas querem calar a igreja, querem calar a voz, querem calar a palavra, querem calar a Deus, mas não irão calar, irmãos. Da mesma forma que não calaram o profeta Jeremias. O profeta Jeremias chegou para o rei Zedequias e disse a revelação da palavra. E a revelação da palavra foi: o rei Nabucodonosor irá sitiar Jerusalém, e Jerusalém irá cair nas mãos dos caldeus. Palavra difícil, irmãos. Palavra dura. Às vezes dentro das igrejas é difícil a gente se preparar para ouvir palavras duras. Mas eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos: a palavra é dura para quem está distante do Senhor. Para quem está na presença do Senhor, por mais dura que possa ser a palavra, o Senhor nos dá sustentação. Mas o rei e os que o acompanhavam não queriam ouvir a mensagem. Então o que é que eles fizeram? O poder estava na mão deles. Então o rei manda prender o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, sendo preso, eu queria que vocês não fechassem a palavra de Deus. Observe, veio a palavra do Senhor. De quem foi a palavra, irmãos? Ela veio quando Jeremias estava o quê? Eu quero dizer uma coisa a vocês: não tem circunstância que pare a revelação do Senhor nas nossas vidas. Não tem nada que possa impedir o agir, o poder e o mover do Senhor nas nossas vidas, irmãos. É dentro de prisão, é sendo muitas vezes açoitado, porque existem várias formas de açoite. Não existe somente aquele açoite que nos deixa marcas no corpo, mas existem açoites de alma. Existem muitos que vão até o fim da nossa jornada criticar a nossa fé, querer colocar pedras e obstáculos, assim como fizeram com o profeta Jeremias. Mas foi na prisão, foi num momento de guerra, foi num momento de dor que o Senhor se revelou, que o Senhor chegou. Irmãos, não pense: eita, Deus vai falar comigo quando tiver tudo muito bem. Quando as coisas se resolverem. Quando minha família tiver do jeitinho que ela tem que estar. Quando meu ministério tiver... Meus irmãos, Deus é Deus. Deus fala quando quer, onde Ele quer. Não há empecilhos, não há barreiras, não há nada que possa impedir o operar do Senhor. E na prisão, o Senhor fala com Jeremias. Irmãos, o profeta Jeremias estava cansado. O profeta Jeremias estava cansado de tanto ver destruição, de tanto dizer a palavra de Deus, e aquele povo de dura cerviz fazer tudo o contrário, fazer tudo que desagrada ao Senhor. Eu pergunto: nós também não nos cansamos? Não tem horas que a gente morre de falar, de dizer, e tem horas que a gente cansa. Mas quando a gente cansa, aí o Senhor vem e diz: eu te renovo. Tu está cansado? Eu vou renovar. Irmãos, tem horas que a gente está, a nossa fé, parece que ela está assim, fraquejando, porque as lutas são muito grandes. Aí vem o Senhor e diz: está prostrado por quê?
Está caído por quê? Porque quem muda situações é Deus. E se eu e você estivermos na presença do Senhor, irmãos, o Senhor vai operar maravilhas. O Senhor vai fazer milagres. Irmãos, Deus continua sendo Deus de milagres. Deus continua sendo, diz a palavra, aquele que pode realizar o impossível, quando o homem não pode. Ele pode, se ele quiser. Ele tem todo o poder. Mas, olhando para esse texto do profeta Jeremias, a gente observa no versículo 1, estando ele ainda encarcerado. Observem, estando ele ainda encarcerado. Esse encarceramento é um encarceramento físico, é uma prisão mesmo, grades. Mas eu quero dizer aos amados irmãos, que muitos de nós que estão inclusive aqui, hoje, estão encarcerados. Podem não estar encarcerados pelas grades, mas muitas vezes estão encarcerados no rancor, estão encarcerados nas depressões, estão encarcerados nas ansiedades. E o Senhor quer nos dizer através desta palavra, que se nós crermos, chegará ao fim essa prisão, chegará ao fim esse encarceramento, porque o Deus que permite a prisão é o mesmo Deus que, quando quer, rompe todas as grades. Às vezes, como aconteceu, o louvor derruba as prisões. Irmãos, nós vivemos hoje num mundo repleto de pessoas doentes de alma e doentes pela falta de fé. E muitas vezes a gente olha e diz assim, mas isso é só lá fora. É não, irmãos. É não. Muitos que estão dentro das igrejas têm questionado o poder de Deus. Muitos que estão dentro dos templos têm questionado que Deus continua sendo Deus. Irmãos, para Deus não tem nada difícil. O que é que você acha que é difícil? Uma doença incurável? Para Deus isso é o quê, irmãos? O que você acha que é difícil? A transformação espiritual de uma vida, de uma pessoa. Lembre, por exemplo, que o apóstolo Paulo, antes de ser um evangelista, era um assassino. E Deus transformou. Porque Ele não transforma nossas casas? Porque Ele não transforma nossas famílias? Porque Ele não transforma... Irmãos, continue crendo. Continue crendo. As nossas orações, elas precisam deixar de ser mecanizadas e passar a ser orações íntimas, orações que nós fazemos para Deus, sem medo, sem vergonha de dizer a Deus o que estamos sentindo, porque às vezes, irmãos, nós não estamos bem, mas nós queremos passar uma maquiagem e dizer a Deus que estamos. Deus sonda nossos corações. A nossa oração só chegará ao Senhor se ela for de verdade. Se ela for verdadeira. Às vezes, outro dia eu estava assistindo um pastor falando algo que me chamou muita atenção. Ele disse que quando Elias clamou ao Senhor, pediu a Deus aquela demonstração e Deus mandou fogo,
Foram poucos versículos falando da oração de Elias, porque a oração foi muito curta. Mas ele me chamou a atenção numa coisa: ela pode ter sido curta na frente dos outros, mas quem de nós sabe quanto joelho foi derramado no secreto com o Senhor, irmãos? O Senhor está nos chamando a ter mais intimidade, de oração. Intimidade com o Senhor, não é agenda com o Senhor, são coisas diferentes. Venha para o culto, adorar a Deus, é isso que eu e você temos que vir fazer. Se a gente vem pregar, louvar ou fazer qualquer outra coisa, irmãos, mas lembre-se, nós sempre vamos vir para adorar a Deus. E às vezes o que é que tem acontecido? Nós nos esquecemos disso e acabamos criando agendas e pouca intimidade. Mas quando a gente olha para a palavra aqui, no versículo 2, ele diz assim: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. E no versículo 3, ele diz aquilo que eu queria aprofundar um pouco com os amados irmãos nessa noite. Ele diz: clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, o profeta Jeremias estava na prisão. Quem está na prisão, preso, nem sabe o que é que está acontecendo lá fora, não é assim? Quem está na prisão nem sabe quando é que vai ser aberta a porta. Mas na prisão, o profeta Jeremias teve a intervenção de Deus, a palavra de Deus. Deus falou com o profeta Jeremias naquele momento e disse a Jeremias: Jeremias, clama a mim. A igreja repete: o que foi que o Senhor disse ao profeta Jeremias? Irmãos, nessa simples frase, tem tanto para a gente dizer. Porque percebam, clamar. Existem alguns teólogos que fazem uma diferença entre oração e clamor. Entendem eles que em alguns momentos a Bíblia utiliza a expressão clamor. E na regra geral utiliza a expressão oração. Entendendo eles que todo clamor é uma oração, mas nem toda oração é um clamor. E aonde é que eles justificam isso? E aí há várias passagens. Por exemplo, orar, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então a oração, irmãos, ela é o alimento espiritual do cristão. Todos os dias nós comemos, todos os dias nós tomamos água, todos os dias nós precisamos espiritualmente de alimento. E esse alimento é a oração. Mas da mesma forma, existem momentos que são tão difíceis nas nossas vidas, que nós não somente oramos, mas nós clamamos. E o que é clamar? Clamar vem do latim clamare, que significa gritar, bradar, proclamar. Quando a gente olha para várias passagens bíblicas, por exemplo, o cego Bartimeu, ele clamou.
A multidão queria calar o clamor dele, mas ele, quanto mais ela falava, a multidão, mais ele gritava, mais ele dizia: Senhor, eu quero resposta. Eu quero dizer uma coisa, os amados irmãos: nunca julgue um irmão que está do seu lado, no momento de oração, e está todo mundo orando bem silenciosamente, e Deus fala com aquele irmão, com aquela irmã, e ele fala em voz alta, porque, irmãos, tem horas que a nossa comunhão está só com Deus, é só com Deus, é só com Deus, o clamor é com Ele, é para Ele que a gente deve clamar. Às vezes a gente quer clamar para o homem, para a medicina, não é assim? Às vezes a gente quer clamar para as pessoas. Tem algum problema quanto a isso? Não. Deus usa as pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa, os amados irmãos: o nosso primeiro refúgio, a nossa primeira fortaleza, a nossa primeira fonte de segurança é o Senhor. Então, quando eu e você estivermos à beira do abismo, primeiro clama o Senhor. Ele vai dar direção, Ele vai direcionar até as pessoas, irmãos, porque às vezes a gente vai buscar na fonte errada, às vezes a gente vai buscar nas pessoas erradas, aí depois que tudo dá errado, a gente vai atrás de Deus. Não, clama a mim. Então primeiro a gente começa no céu, depois é que a gente vem para a terra. Primeiro a gente começa clamando a Ele. Depois, irmãos, é que os recursos humanos chegam. Amém? Clama a mim. E aí ele diz assim: e te responderei. A igreja repete: quem clama a Deus tem o que, irmãos? Resposta. Deixa eu dizer uma coisa, os amados. Essa mensagem foi para o profeta Jeremias. Jeremias significa representante do povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Assim como havia resposta para Jeremias, há resposta para a minha e para a sua vida, irmãos. Às vezes, eu e você estamos desesperados, porque a gente olha e diz: meu Deus, já faz muito tempo que eu oro, faz muito tempo que eu clamo, mas nada acontece. O Senhor quer nos dizer que Ele responde, mas é no tempo dele. Não desista, persevere, continue, porque o milagre está nas mãos do nosso Deus. Quem clama ao Senhor tem resposta, mas no tempo dele, do jeito dele, quando ele quer. Quando a gente olha para Isaac orando lá por Rebeca, para que Rebeca tivesse um filho, passaram-se 20 anos, né? Ana orando, pedindo um filho, passaram-se vários anos. Quando a gente olha para Abraão, esperando a promessa, passaram-se vários anos. Mas eu quero dizer uma coisa: o Deus que promete, cumpre. O Deus que declara promessa para as nossas vidas, Ele cumpre. Mas a gente olha e diz: como é que Ele vai cumprir? Cantamos hoje: o universo está na palma das mãos desse Deus, irmãos. Ele não precisa de recursos, Ele é o próprio recurso. Ele é a manifestação do sobrenatural, de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Clama a mim, terás resposta. Mas não só isso. No finzinho do versículo ele diz assim: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, é bom que entendamos o que a palavra quer nos dizer aqui.
quanto mais experiências, intimidade, comunhão nós temos com o Senhor, Ele nos revela coisas, situações e pessoas que Ele não revela para todo mundo. Porque quando Ele chega para o profeta Jeremias e diz: eu vou te revelar coisas grandes, observe que Ele queria revelar basicamente duas grandes verdades. É o que a gente lê na sequência do texto. A primeira, o futuro espiritual da humanidade. Lá em Jeremias está dito que o Senhor traria um renovo de justiça da descendência de Davi. O renovo veio, a pedra angular veio, Cristo veio, Cristo sacrificou-se, Cristo reintegrou a minha e a sua vida na presença de Deus, e nós agora temos o direito à vida eterna. Meus amados irmãos, Cristo veio, era a primeira grande verdade que eles não sabiam. A segunda verdade era que Judá, Israel, iriam ser restauradas. Mas como haveria restauração no meio de tanta ruína? Porque às vezes a gente olha para as nossas vidas e vê tanta coisa caída, vê tanto caos, que a gente diz: nem Deus levanta isso daqui. Abram a palavra no mesmo texto e lembrem que Jerusalém estaria sendo sitiada, destruída pela Babilônia. No verso 4 diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres, era só cadáveres que tinha, feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Mas o mesmo Deus que esconde o rosto por causa da maldade humana, é o mesmo Deus que no verso 6 diz assim: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Irmãos, ainda que muitas vezes esteja tudo um caos, e a palavra do Senhor tenha sido às vezes dura, é porque nós precisamos modelar o nosso espírito, nos aproximar da presença do Senhor, mas sabendo de uma coisa: o mesmo Deus que permite o caos ao nosso redor, quando cremos, quando clamamos, quando pedimos, quando invocamos, Ele nos responde, nos traz paz, nos traz saúde, nos traz segurança, nos traz esperança, nos traz renovo. Irmãos, Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus que reconstrói, e Ele não precisa de nada para reconstruir. Não precisa ter porta aberta, dele abre. Não precisa ter recursos para Ele fazer, porque Ele multiplica. Ele é dono de tudo. Irmãos, essa palavra é bem simples. Ela deixa para nós 3 verdades. A primeira verdade: precisamos clamar. Antes de clamar aos homens, precisamos clamar a Deus, entrar na presença, entrar no quarto, na intimidade, no profundo, no oculto, naquilo que ninguém está vendo, mas o Senhor está falando conosco. A segunda verdade:
é que todos nós, como servos do Senhor, assim como o profeta Jeremias, se clamarmos ao Senhor, teremos resposta. Ela não é imediata, muitas vezes, às vezes até é. Mas ela é no tempo dele. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite, para cada um de nós, renove a sua perseverança, a sua fé, porque mesmo você não vendo resposta, eu estou operando, eu estou agindo, Ele está agindo, irmãos. A gente não vê, mas a mão do Senhor está se movendo. A terceira e última verdade, para que nós encerremos esse momento de reflexão da palavra. Quando nós estivermos íntimos do Senhor, cada dia mais íntimos do Senhor, Ele nos revelará, Ele nos trará e mostrará, nos dará discernimento. Irmãos, que nós olharemos assim e diremos: meu Deus, só o Senhor para me revelar. Às vezes, virão muitos cordeiros, mas o Senhor sabe que não é cordeiro. Mas quem tem intimidade com o Senhor mostra. Quem tem intimidade com o Senhor diz: a direção não é para onde você acha que é, não. A direção é a que eu dou. Você pode estar vendo tudo escuro, mas o Deus que manda se responsabiliza. E quando eu e você temos a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor nos abençoe, nos traga a sua palavra, renovo, consolo, esperança e acima de tudo uma certeza, irmãos: nós não podemos nada, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.